A vida de Candace Owens funciona assim. Eu acordo, me espreguiço, tomo uma xícara de café e então sou notificada com um processo. Acho que essa é a minha rotina matinal, meus amigos. Essa é claramente a minha rotina matinal. É tão fácil. E hoje fui processada pelo primeiro-dama homem da França. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bem-vindos de volta ao Candace. Sabe de uma coisa? É um dos meus filmes favoritos e talvez nunca haja um momento mais apropriado na minha vida para eu passar esse clipe, então vamos rodar. Vocês não estão se divertindo? Não estão? Não é por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês estão aqui. É assim que me sinto agora. Eu recebendo meus papéis hoje. Aliás, outra pessoa adorável que me entregou esses papéis. Tenho que dizer, Tennessee, estamos realmente arrasando. As pessoas que entregam os papéis são simplesmente fantásticas. Elas são tão gentis, elas sempre são minhas fãs. De qualquer forma, estou chocada. Você está chocado? Porque isso é simplesmente bobo. Você é oficialmente um cara muito bobo, Brigitte. Mas tenho que admitir, você definitivamente tem coragem. Demita todo mundo ao seu redor, e eu falo sério, literalmente. Todo mundo ao seu redor que te disse que isso era uma boa ideia, que era uma ótima ideia você ser a primeira dama em exercício de um país a processar um jornalista de outro país. Você está literalmente fazendo história, mas da pior maneira possível. E quero deixar muito claro aqui, logo de início, que isso é óbvio, muito claro, que se trata de uma estratégia de relações públicas desesperada e evidente. É isso que está acontecendo. Por onde a gente começa? Ok, então vamos recapitular, caso você seja novo por aqui. Algumas semanas atrás, Brigitte finalmente perdeu sua ação por difamação contra 2 jornalistas, que, aliás, já durava anos lá na França. Foi a história mais viral do mundo todo. Todo mundo ficou pensando, ok, obviamente tem alguma coisa aí. Ela ficou se agarrando a esse processo de difamação, dizendo, estou processando eles por difamação e isso não é verdade. E, portanto, o mundo de Brigitte desabou, porque essa era sua única estratégia de relações públicas eficaz. Era a única coisa que eles usavam para tentar dissipar os rumores de que ela teria nascido homem. Foi um processo absolutamente farsesco, que dependia do fato de o público não saber absolutamente nada sobre os detalhes do caso. Resumindo, o processo não era sobre se ela nasceu homem ou não, ok? Essas não eram as alegações de difamação que ela estava movendo contra eles. Mas, na verdade, era algo muito específico, e dizia respeito a saber se Natasha Ray e Amandine Roy haviam se expressado mal ou não. Quando Natasha disse que um documento que elas haviam recebido durante a investigação parecia, para ela, ser fraudulento. Quero dizer, eles estavam sendo realmente mesquinhos. Ela basicamente dizia, se você cometer um erro, vou te processar por difamação. E claro, quando você lida com pessoas que não respondem nem as perguntas mais básicas, é inevitável cometer pequenos erros. Como eu disse, toda a estratégia de relações públicas da Brigitte dependia da ignorância do público. E então, a ignorância do público desapareceu quando eu lancei a série Becoming Brigitte, porque as pessoas percebem que basta assistir a um episódio daquilo, certo? Você percebe que essas não são acusações absurdas. Essas não são acusações vindas da chamada extrema-direita ou da chamada extrema-esquerda. Essas não são acusações que vêm de um canto obscuro do Reddit, certo? Esta é a realidade. É um casal que, na realidade, esteve envolvido em escândalos pedofílicos demais, certo? Os escândalos estão relacionados de uma forma ou de outra a pedófilos. Pessoas com quem eles trabalharam, pessoas com quem eram amigos, artistas que contrataram, as coisas simplesmente não pareciam certas. Depois, é claro, eu convidei vocês a perceberem que a imprensa na França mentiu sobre a história de origem deles. Eles mentiram sobre tudo. Eles tentaram apresentá-los como um casal moderno, dizendo que ela era tão atraente, que era como a Claudia Schiffer. E mesmo que ele tivesse 14 anos, ela era simplesmente irresistível. E então você vê essa foto e pensa, o quê? Isso é uma foto? A professora atraente que a imprensa tentava vender para que as pessoas não questionassem esse relacionamento estranho? Uma pessoa de 40 anos que se sente atraída ou supostamente tem 40 anos, na verdade acho que Brigitte é mais velha que isso, se sente atraída por um garoto de 14 anos? Isso é nojento. É pervertido.
Não importa o que aconteça, esta é uma história incrivelmente pervertida que gira em torno de indivíduos que por acaso se cercam de outros pervertidos. Essa é a realidade. Você não consegue desviar o olhar disso. E então, claro, bem na época em que o presidente Donald Trump me ligou pessoalmente e disse que Emmanuel Macron pediu para ele me ordenar que eu parasse de falar sobre o pênis da esposa dele, sim, aí o mundo soube que algo estava acontecendo aqui, porque isso não é normal. Isso é completamente anormal. Um presidente em exercício pegar um avião para visitar outro presidente em exercício, discutir negociações entre Ucrânia e Rússia pela paz mundial, e então levá-lo de lado e dizer: Ei, você conhece a Candace Owens, essa podcaster? Sim, esse foi o momento em que o mundo pensou: acabou, pode arrumar as coisas e ir para casa. Está claro que há algo aqui. Então Brigitte agora está mudando de estratégia. É isso que está acontecendo aqui, eu já te disse. Que eles foram ao mercado nos Estados Unidos para contratar uma equipe de relações públicas de crise em solo americano. Novamente, um presidente em exercício de um país estrangeiro tentando contratar uma equipe de relações públicas de crise nos Estados Unidos, isso não é normal. E é mais do que provável, e aqui estou supondo, que essa equipe de relações públicas de crise foi quem deu esse conselho a eles. Depois que eles perderam contra Amandine Roy e Natasha Ray, provavelmente disseram: entre com outro processo. Sabemos que você não pode ganhar esse processo, mas não importa. Só precisamos que você entre com o processo por causa da imprensa, para que você possa novamente dizer às pessoas: bem, isso não é verdade porque, veja, estou processando a Candace Owens. Se você precisa de mais alguma prova de que Brigitte Macron é definitivamente um homem, é só olhar para o que está acontecendo agora. A ideia de que você entraria com esse processo já é toda a prova de que você precisa. Tenho me comunicado com os advogados deles, ou melhor, nossos advogados têm conversado entre si. Os advogados deles e os meus têm se falado. Ligações telefônicas, e-mails desde janeiro. Agora ela revelou o nome do escritório de advocacia dela. Eu protegi essa informação, mas agora podemos dizer para vocês. É o Claire Locke, certo? Claire Locke está representando Brigitte e Emmanuel Macron. Tem se comunicado conosco há meses e mesmo assim eles não nos enviaram uma cópia do processo. Eles não avisaram meu advogado de que iriam entrar com um processo, mas preferiram entregar esse processo antecipadamente para o Financial Times, o New York Times. CBS News, o que isso te diz? É uma estratégia de relações públicas. Eles não se importam se vão ganhar. O objetivo é divulgar isso na imprensa. E de quanta exposição na mídia estamos falando aqui? Sim, Claire Locke, Tom Locke ou Tom Claire, seja qual for o nome dele, eles realmente fizeram o upload do processo no site deles e depois deram à CBS News um link para o processo antes mesmo de eu ter sido notificado, antes mesmo do meu advogado ser informado sobre isso. Eu descobri junto com todos vocês. Eu descobri junto com o mundo. Eu soube pelo Financial Times que estava sendo processado pelo primeiro casal de amigos. Isso não é normal, pessoal. E mesmo no Financial Times, isso é o mais engraçado, apesar de terem conseguido a exclusiva dessa história, e eles devem ter recebido isso ontem, aliás. Eles com certeza tiveram que receber pelo menos ontem, talvez até antes disso, porque acho que 3 pessoas trabalharam na matéria. Então, não é como se eles estivessem dando uma notícia de última hora. Era um artigo bem longo. Mas mesmo o Financial Times, apesar de ter conseguido a exclusiva, eles meio que estão apenas afirmando o óbvio na matéria. Eles dizem algo como: essa é uma montanha bem íngreme para escalar. Isso meio que nunca foi feito na história do mundo. Não sei bem o que está acontecendo aqui. Especificamente, o artigo diz, abre aspas, o processo é um caso raro de um líder mundial em exercício processar pessoalmente um influenciador online por causa de seu conteúdo. O texto continua dizendo que Macron enfrenta um grande obstáculo jurídico, já que as leis do Zéuerboai de difamação exigem que figuras públicas provem dolo real, ou seja, que a pessoa sabia que a informação era falsa ou agiu com total desrespeito pela verdade. Tornando tudo ainda mais hilário, está o princípio de pré-escola que eles estabeleceram aqui como base para o processo. Esta é uma citação do advogado deles. Dada ao Financial Times, ela diz, abre aspas, Owens dissecou a aparência deles, o casamento, os amigos, a família e a história pessoal, distorcendo tudo em uma narrativa grotesca criada para inflamar e degradar, disseram os Macron em sua petição. O resultado é um bullying implacável em escala mundial. Ok, então minha primeira pergunta é, quantos anos você tem? Você tem 5 anos de idade? Sério?
É com essa história de bullying que você vem pra cima de mim, que aliás é exatamente o que estão fazendo com o Xavier Pussard. Vale mencionar agora, Xavier Pussard não está sendo processado por difamação. Ele é quem escreveu o livro, no qual baseei todo o meu relatório. Não estão processando ele por difamação. Você é um agressor, nós vamos te processar. E então vamos abrir esse processo contra a Candace, nos Estados Unidos, não contra você, que é cidadão francês. Porque sabemos que não podemos ganhar isso, mas não importa porque os tribunais demoram para estabelecer isso. E enquanto isso, podemos simplesmente dizer finalmente que estamos processando ela. Em segundo lugar, a audácia da Brigitte Macron de me chamar de agressora, quando acabamos de ver a Brigitte. Brigitte agrediu fisicamente o marido dela diante do mundo todo. Você espancou ele, você bateu nele. Você é a agressora. Você está aqui? Eu não gosto das palavras da Candace. Você bateu no seu marido na frente do mundo inteiro, dentro de um avião. Você é a agressora. Você é a agressora, Pratchett. E eu apostaria que você vem intimidando ele desde que ele tinha 14 anos. Acho que você vem manipulando ele. E na minha opinião, esse é o pior tipo de intimidação. Aliás, quero ler isso para vocês do processo deles, porque, obviamente, não tive tempo de ler tudo isso. O Financial Times informou que o processo também diz que a petição deles inclui uma descrição das circunstâncias em que eles se conheceram. O presidente era um estudante de 15 anos em um colégio jesuíta em Amiens, quando encontrou Brigitte pela primeira vez, que na época era uma professora casada de 39 anos com 3 filhos. Grande parte disso não é verdade. De novo, eles estão tentando dizer que ele tinha 15, que ele tinha 14. De acordo com os autos, eles, abre aspas, formaram uma conexão intelectual mais profunda quando ela dirigiu uma produção da peça de 1971 de Milan Kundera, Jacques e seu amo, na qual Macron interpretou o papel principal. E depois, os dois começaram a se encontrar regularmente, para colaborar em outra peça. O relacionamento deles, abre aspas, permaneceu dentro dos limites da lei, dizem os autos. Mas quando os pais do adolescente descobriram sobre seus, abre aspas, fortes sentimentos pela professora, eles o transferiram para outra escola. Antes de ir embora, ele disse a ela, não importa o que você faça, eu vou me casar com você. Cara, você é muito estranho. O fato de você estar dizendo isso como uma defesa e nem estar dizendo a verdade aqui, ok? Porque você não pode ignorar os fatos sobre quantos anos ele tinha quando participou daquela peça. Simplesmente não dá. Estou feliz em passar por isso no tribunal, mas você percebe o quão assustador você é? O quão assustador isso soa? Os pais dele, então, o tiraram de lá porque eu sou nojenta, certo? Porque eu sou estranho. Porque eu tinha poder sobre esse aluno e tentei seduzi-lo, não porque eu parecia com a Claudia Schiffer, mas porque sou apenas como um velho assustador. Tipo, foi isso que aconteceu aqui. E você dizer isso é tipo, nossa, é tão nojento. Enfim, você também tem que reconhecer que o advogado deles disse ao Financial Times que eles estão dispostos a voar para os Estados Unidos por causa deste processo, certo? Eles estão dispostos a viajar para os Estados Unidos, para os tribunais de Delaware, onde entraram com este processo. Mas por algum motivo, eles não permitiram que voássemos para a França para entrevistar Brigitte, o que nos oferecemos para fazer antes de começarmos a série. Eles também não quiseram simplesmente responder às nossas perguntas de sim ou não que enviamos por e-mail para eles, para que pudéssemos apurar os fatos. Fizemos tudo isso antes de exibirmos o primeiro episódio, o que torna as linhas iniciais do processo deles especialmente ultrajantes. É simplesmente audacioso, é como a audácia das mentiras que a Claire Locke está contando agora. É isso que eles escrevem na queixa inicial deles. Esta é a Claire Locke. Pronto? Você pode mostrar as linhas iniciais onde eles dizem que não permitimos? Sim. Diz assim, em março de 2024, Candace, uma podcaster de direita, disse ao mundo que apostaria toda a sua reputação profissional no fato de que Brigitte Macron é, na verdade, um homem. E então continua dizendo que, ao invés de dialogar com o presidente e a senhora, as tentativas de Macron de esclarecer os fatos foram ridicularizadas por Owens, que as usou como mais munição para sua base de fãs frenética. Ok, isso é muito interessante. Então agora podemos simplesmente mostrar a vocês quando eles nos contataram. Na verdade, o que disseram foi, ela não tem que responder às suas perguntas sobre se ela é e sempre foi uma mulher. E nós respondemos dizendo, não, na verdade vocês têm sim. E aqui estão mais algumas perguntas e estamos dispostos a sentar para uma entrevista.
Hoje mesmo, entrei no meu computador, encontrei a carta que enviamos para eles e digitei a palavra entrevista para ver quantas vezes mencionamos a possibilidade de voar até lá para entrevistá-los. Novamente, enviamos essa carta para eles antes de exibirmos o primeiro episódio do programa. Então, isso foi no início de janeiro. Vamos mostrar aqui o que escrevemos. Em segundo lugar, meu advogado diz a eles, sua insistência de que o fato de a senhora Macron se recusar categoricamente a fornecer provas de seu gênero por si só, cria um motivo significativo para duvidar das suas negativas filtradas por advogados. Assim, Candace está interessada em que a senhora Macron comente sobre essa controvérsia e, conforme detalhado abaixo, Candace agora oferece à senhora Macron uma oportunidade completa de refutar as alegações em questão aqui. Caso a senhora Macron recuse essa oportunidade, esse fato também impede uma alegação de má-fé. Certo, podemos continuar aqui em outra parte desta carta que escrevemos de volta para eles. Escrevemos aqui, você afirma, porque eles realmente afirmaram, que a senhora Macron, e nós os citamos aqui, não deve a Candace a prova de que ela é e sempre foi uma mulher. Mas você está errado por vários motivos, e sua declaração sobre o assunto, que consideramos ser uma prova admissível, por si só impede sua alegação de má-fé. Em outra parte dessa mesma carta, enquanto meu advogado simplesmente destruiu todos os argumentos deles, incluímos um subtítulo que diz: Perguntas para uma entrevista justa e equilibrada. Vocês se lembram disso? Essas são as famosas perguntas que eles se recusaram a responder. E vocês podem ver que eu estava procurando a palavra entrevista, por isso ela está destacada em amarelo aqui. Diz o seguinte, assim, oferecemos qualquer data e horário durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 para uma entrevista entre Candace e seus clientes. Candace, sua produtora e um videomaker vão voar para a Europa e providenciar um tradutor e um estúdio onde o Macron poderá responder as perguntas. Como você sabe, o primeiro recurso para um autor de ação por difamação é a mitigação, citando, usando as oportunidades disponíveis para contradizer a mentira ou corrigir o erro, e assim, minimizar seu impacto negativo na reputação. Em seguida, listamos as perguntas. Para facilitar essa entrevista, oferecemos as seguintes perguntas com antecedência, certo? Depois, listamos todas as nossas perguntas bem simples. Brigitte Macron já usou o nome Veronique, por exemplo? Número 5. Você pode identificar cada criança na fotografia da família Amiens? Dar à luz 3 filhos? Eu não sei. Se eu estivesse tentando evitar ser difamada, eu responderia muito feliz. Sim, eu, Candace Owens, dei à luz fisicamente 4 filhos. Em outro momento, podemos mostrar isso para você, como encerramos essa carta. Aqui estão mais algumas perguntas que vocês podem pausar e ler quando quiserem. Então, podemos mostrar como encerramos. Pedimos que você responda a esta carta até ou antes de 23 de janeiro de 2025 para que possamos fazer os arranjos para agendar uma entrevista com o Macron. Reservamos todos os direitos, reivindicações e recursos de nossos clientes. Esta carta não contém uma exposição completa dos fatos subjacentes a este assunto. Eles não responderam às nossas respostas. Eles não nos disseram, sim, gostaríamos de entrevistar ou rebater as coisas e dizer, basicamente só disseram, ela não deve nada a vocês. Ela sempre foi uma mulher. Não é assim que isso funciona, ok? Simplesmente não é assim que isso funciona. Você poderia facilmente ter fornecido provas ou respondido perguntas simples de sim ou não, o que consideraríamos uma declaração real vinda de você, mas você se recusou a fazer isso neste contexto, assim como se recusa a fazer isso no exterior. É por isso que eles anularam a acusação de difamação à qual você se apegava, esperando que isso de alguma forma provasse que você não nasceu homem, algo tão fácil de desmentir. Olá, onde estão os primeiros 30 anos da sua vida? Onde estão as fotos de você criando Tufan? Deveria haver muito. Você diz que tem 3 filhos. Você não tirou nenhuma foto de quando tinha esses filhos no primeiro dia em que os segurou? E as fotos do dia do seu casamento? Muitas fotos do dia do seu casamento. Você só mostrou essa que foi filtrada por Mimi Marchand sobre quem falaremos em 1 segundo. Quero deixar bem claro, é tão óbvio o que você está fazendo, ok? Você foi ao Financial Times em vez de entrar em contato com meu advogado, com quem você teve contato. Você foi ao Financial Times porque estava tentando atrair um tipo muito específico de pessoa, uma certa classe de pessoas que você tem que enfrentar agora, que agora sabem que você tem um pênis.
ok? Isso é mais do que óbvio. Mesmo no seu processo, o processo realmente diz isso, e eu cito: como resultado das acusações e implicações falsas e difamatórias publicadas pelos réus, os relacionamentos de Macron com outros membros do governo, potenciais aliados políticos e outros foram prejudicados, como resultado das acusações falsas e difamatórias. Você também está afirmando aqui que a integridade e a aptidão de Macron como líder político e governamental foram prejudicadas. É exatamente disso que se trata. É sobre você não querer ficar de frente para a Kate Middleton, vê-la olhar rapidamente para baixo e, você sabe, dar aquele olhar de quem sabe das coisas. Para o William, é isso que é, você está envergonhado. Você está envergonhado. E aí você quer salvar as aparências dizendo, bem, nós processamos ela. A gente sabe que não pode ganhar. Sabemos que é literalmente uma montanha impossível de escalar. Sabemos que ela claramente leu muitas evidências sobre um homem. É por isso que o mundo inteiro acredita que você é um homem. Ok, as pessoas não assistiram a essa série. Se o que eu estava dizendo fosse ridículo, ok, as pessoas não teriam assistido. Isso não teria viralizado. Teria viralizado. Teria sido tão além do que qualquer um poderia imaginar. Plausivelmente imaginar que poderia ser verdade, eles teriam dito que isso era estranho. Eu não sei por que a Candace fez 5 horas sobre isso. Em vez disso, nós transformamos pessoas em crentes dessa história porque havia muitas evidências em contrário. Enquanto você não apresentou nenhuma evidência e não responde perguntas, nós apresentamos 5 horas de evidências junto com a reportagem de Xavier Pussar, ok? Então, o que você está tentando fazer com esse processo, de novo, é muito óbvio. Você está tentando me difamar. É por isso que esse processo está cheio de imprecisões factuais. Tem tudo isso... pontos que não têm nada a ver com a essência do que você está me acusando. Você está tentando deslegitimar a reportagem difamando meu caráter. Uma estratégia de relações públicas catastrófica, aliás, que está disfarçada de processo judicial. Ok. É incrível, pessoal, se vocês lerem isso, que Brigitte realmente me difame intencionalmente durante todo o processo. Diz todas essas coisas que não são verdadeiras. Atribui-me citações que eu nunca disse. Aqui estão apenas algumas das coisas que ela diz sobre mim que, aliás, não tem nada a ver com o pênis dela. Ok, esses são apenas pontos hilários do processo. Aqui vai um. Ela promoveu uma série de teorias da conspiração, incluindo falsidades anti-vacina, velhos clichês antissemitas já desmentidos, como calúnia de sangue e distorção do Holocausto, chegando ao ponto de descartar as atrocidades dos experimentos médicos de Joseph Mengele como mera propaganda. O conteúdo dela não tem a intenção de informar, mas sim de inflamar e atrair atenção por meio do sensacionalismo e de teorias da conspiração. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Infelizmente, muitas pessoas assistem ao meu podcast. Elas não vão acreditar em você. Mas, de novo, você está apelando para as pessoas que não assistem a podcasts, certo? Você fica tipo, olha só, negacionista do Holocausto. Nem olhe pra série. Ela distorce o Holocausto. Eu nem sequer mencionei Joseph Mengele no que a Brigitte está se referindo, mas isso não importa. De novo, isso não tem nada a ver com o conteúdo do que estão me acusando, mas eles incluem isso porque querem que os amigos deles pensem, é melhor eu não ouvir mais nada. Está escrito bem aqui no processo que ela distorce o Holocausto. O processo continua afirmando o seguinte: Owens alegou que gangues secretas judaicas cometem coisas horríveis em Hollywood. Você vai notar aqui que eles só colocaram gangues, entre aspas, e coisas horríveis, mas foi divertido para eles acrescentar judeus. E nas redes sociais, ela repetiu o mito do libelo de sangue, já desmentido há muito tempo, de que judeus bebem o sangue de crianças cristãs. Quero dizer, isso é inacreditável. Essa é a mentira mais absurda que você poderia colocar em um processo. Fale sobre isso. Por que você não inclui isso no processo com uma foto disso? Eu disse, que notícias estão circulando dizendo que judeus estão bebendo o sangue de crianças cristãs? Você está fora de si? Sim, Brigitte, você está completamente fora de si. Essa é a sua estratégia. Você está me difamando porque não quer que as pessoas continuem assistindo a série. Mas me desculpe, minha amiga. O trem já partiu da estação. Tem até uma parte desse processo que é hilária porque eles listam, entre aspas, declarações factuais. E elas não são factuais nem um pouco. Eu nem sei se a Clary Locke sabe qual é a definição de fato. É isso. Deixa-me mostrar isso para você. Literalmente está intitulado Alegações Fatuais. E logo abaixo, presidente Macron chegou ao poder na França, incorporando uma imagem moderna e dinâmica de liderança que ressoa com muitos cidadãos. Tipo, isso não é uma afirmação factual. Você não pode simplesmente fazer uma declaração factual.
Sou bonita, poderosa e dinâmica e as pessoas me amam. O que estamos fazendo? O que fazemos aqui? Acho que ele diz mais como uma declaração factual. Puxe isso novamente. Diz sim. Desde cedo demonstrou curiosidade intelectual e sensibilidade emocional. Cara, essa não é uma afirmação factual. Só porque você rotula uma declaração como factual não significa que ela seja verdade. Aí eles têm essa afirmação, que é simplesmente falsa. Candace tem cidadania britânica por meio do marido, George. Não, eu não tenho. Eu não sou cidadã britânica. Você não pode simplesmente sair falando coisas. Você não pode simplesmente colocar coisas no papel. O que você está fazendo? Qual é o objetivo disso? A próxima afirmação diz: tribunais franceses disseram que Natasha Ray e Amandine Roy difamaram Brigitte. Ok, bem, isso se chama mentira por omissão, porque não é mencionado aqui o fato bastante relevante de que os tribunais superiores franceses disseram que ela não te difamou. Certo, de novo você está tentando manipular os tribunais aqui. Eu sinto que é isso que a Brigitte está tentando fazer, tentando manipular nossos tribunais para acreditar nessas mentiras. Então eles apresentam isso como outro fato. Eles escrevem, abre aspas, ela, referindo-se a mim, lançou seu site movida pelo desejo de fazer essas alegações falsas e específicas sobre o Macron sem seguir as políticas de moderação de conteúdo. O quê? Eu lancei o Candace porque queria poder falar sobre o seu relacionamento. Você está louco? Eu tenho uma série inteira chamada Shot in the Dark. Nós já abordamos tantas coisas. Como você pode simplesmente dizer que isso é um fato? Isso é completamente absurdo. A série inteira. Está disponível no YouTube agora mesmo. Ok? Agora mesmo. Então eles escrevem isso, né, o que é ridículo. Eles disseram que Owens apoiou essas alegações de violência e criminalidade com declarações de que os Macron estão cercados por criminosos, pedófilos e um sindicato extraordinário, entre aspas. Ela alegou que eles contratam funcionários propositalmente que, entre aspas, vão te derrubar e usar, entre aspas, táticas de chantagem e coerção. Novamente selecionando citações. E me acusando aqui, eu acho, de dizer a verdade sobre as pessoas que você contrata, as pessoas que estão ao seu redor e as coisas das quais elas foram acusadas em primeiro lugar, Mimi Marchand. Sim, sua chefe de relações públicas. Vamos dar uma olhada na página da Mimi na Wikipédia. Já que isso está vindo da Candace, acho que a Mimi já teve alguns problemas. Podemos descer aqui, acho que está sob o nome dela. Sim, aqui está. Controvérsias. Além de seu passado criminal, Marchand foi acusada ou suspeita de falsificar documentos em vários casos, incluindo uma certidão de casamento falsa entre Vincent Linden e Caroline de Mônaco e uma entrevista fabricada. Parece que isso pode ser relevante, já que essa era a pessoa por quem todos tinham que passar para saber qualquer coisa sobre o seu passado. Quais fotos limitadas você forneceu? Quantas foram? Um total de 4 de antes dos 30 anos, quando você se casou. Tudo passou por Mimi Marchand, que está em apuros por apresentar documentos falsos. Isso pode ser relevante. Pode ser relevante também. Mencionamos Claudia Levesque. Sim, você não o escolheu a dedo como artista? Você não usou o tapete dele? Mais tarde, ele foi acusado de estupro e agressão sexual de menores. Você estava muito envolvido na decoração do escritório. Do seu marido? Eu menti quando mencionei Olivier Duhamel, a pessoa que teve um papel significativo na campanha de Macron. Eu menti quando disse que vocês trabalharam com ele na campanha e depois ele admitiu ter abusado do enteado quando a enteada revelou que faziam essas festas estranhas e pessoas eram abusadas? Onde foi que eu menti? Você não pode simplesmente colocar coisas entre aspas e fingir que eu não estava justificado em apresentar os fatos sobre o elenco de personagens que te cercam, os muitos. Isso é só para citar alguns neste episódio. Volte e assista a série. Você não pode esconder essas coisas. E aí eu preciso dizer pra vocês, tem uma parte do processo que chega a ser engraçada, né? Tipo, eu nem sei pra onde estamos indo com isso. Eles escreveram que ela postou uma foto no X de Owens, usando uma camiseta exibindo uma capa falsa do Homem do Ano da revista Time, com a senhora Macron. A camisa esgotou. Achei isso engraçado. Então você sabe, nós reabastecemos esta camisa. Estamos reabastecendo isso. Vamos em frente e vender mais 1000. Então, se você quiser ganhar sua camiseta de Homem do Ano, pode fazer isso agora mesmo. Qual é a sua reivindicação aqui? Eu vendi a camiseta, uma paródia, e aí está você, Homem do Ano. Sim, é engraçado. Tudo bem, isso está ok. Eu tenho permissão para fazer isso. Não sei como são as coisas na França, mas aqui eu tenho total permissão para fazer isso. A paródia é protegida, então é isso.
E eu preciso dizer para vocês, a internet está se divertindo com isso, reconhecendo o quão absurdo é que a gente nem sabe qual é o seu argumento. Aqui estão algumas reações engraçadas que vi circulando no X. Essa pessoa, Brad Pierce, escreve: o advogado de Brigitte Macron. Minha cliente pode até ser uma pedófila aliciadora que abusou sexualmente de um aluno, mas ela não é um homem. O público americano, você entende que isso é pior, né? É muito engraçado. Além disso, Milo diz com precisão que Macron acabou de cometer a gafe de relações públicas mais espetacular que já vi em toda a minha vida, talvez a pior de todas. Eu concordo. Tudo isso é muito irresistível. E um agradecimento ao meu assessor de imprensa por dar a declaração. Quando me recusei a dar uma declaração, apenas li isso. O que Mitchell disse? Ele disse em uma declaração: Candace solicitou repetidamente uma entrevista com Brigitte Macron. A declaração dizia que, em vez de oferecer um comentário, Brigitte está recorrendo a tentar intimidar uma repórter até que ela se submeta. Na França, políticos podem intimidar jornalistas, mas aqui não é a França. Aqui é a América. É absolutamente verdade. Nós não vamos nos calar. Você não vai nos intimidar. Francamente, acho tudo isso irresistível e delicioso. O processo é algo que poderíamos levar para muitos lugares aqui. A fase de descoberta sozinha vai ser de outro mundo. Nós seríamos obrigados a tomar o depoimento do presidente Donald Trump para chegar ao fundo dessa conversa. Aposto que havia câmeras. Ele poderia conseguir, talvez ele estivesse com escuta. Eu não sei, talvez a gente realmente pudesse ouvir o que você disse. Parecia bem apavorado. Eu não sei quando recebi a ligação. No mesmo dia, definitivamente tinha que ser algo urgente. Com certeza não foi algo pensado depois. No mesmo dia em que você esteve aqui, eu recebi a ligação. Então, o que está acontecendo? Aliás, ele reconhece que a ligação aconteceu neste processo. Meu advogado podendo sentar de frente e fazer perguntas para Brigitte Macron sobre o pênis dela. Brigitte, então, seria obrigada pela primeira vez a responder sob juramento. De novo, pela primeira vez, porque você só tem fugindo e se esquivando e indo atrás de pessoas que são impotentes, pessoas que têm câncer. Literalmente, Natasha Ray por ter se expressado mal em uma única declaração que fez. Sim, esse é o verdadeiro bullying que aconteceu. E eu tenho que te dizer que você definitivamente encontrou alguém à sua altura. Eu não suporto corrupção. Eu não suporto pessoas que acham que têm o poder de usar e abusar dos outros e depois ligam para seus amigos ricos na imprensa, certo? Manos poderosos na imprensa e dizem, vão atrás dessa pessoa. Eu não gosto disso. Não gosto dos cães de ataque que vocês estão enviando por aí. É muito óbvio porque você jogou o jogo esta manhã. Como eu disse, você enviou esse processo porque queria me difamar. E não vai funcionar. Ok? Você encontrou seu par ideal. E caso você não tenha verificado que horas são, este não é o mundo em que você cresceu. As pessoas estão cansadas disso, ok? Você está prestando atenção ao que está acontecendo com Epstein. O que está acontecendo aqui? Estamos nos revoltando contra isso. Estamos nos revoltando contra os pervertidos que governam o mundo. E quero deixar bem claro aqui, eu conto você entre eles, acho que você está doente. Eu acho você nojento. E estou totalmente preparado para enfrentar essa batalha em nome do mundo inteiro. Ok. É isso que vou dizer em nome do mundo inteiro. Eu te vejo no tribunal. Enfim, vamos passar para alguns dos nossos patrocinadores antes de entrarmos em algumas atualizações sobre o caso Epstein. Já disse isso antes e vou repetir. Eu sou pró-vida. Isso significa apoiar mães antes e muito depois do nascimento. É por isso que faço parceria com a Preborn. A Preborn não julga mulheres. Eles tornam a maternidade possível. Oferecem ultrassons gratuitos, compartilham o Evangelho de Cristo e, mais importante, permanecem ao lado da mãe após o nascimento do bebê, oferecendo apoio prático às gestantes com fraldas, roupas de bebê, moradia e ajuda financeira por até 2 anos após o nascimento. Porque é assim que se parece a compaixão cristã. E aqui está como você pode fazer parte disso. Por apenas $28, você pode dar a uma mãe um ultrassom gratuito, uma chance de ver seu bebê e ela se tornará mais propensa a escolher a vida. A Preborn tem a missão de resgatar 70 mil bebês este ano. Não basta dizer que você é pró-vida, você pode viver isso doando agora. Ligue para 85560-12229 ou acesse preborn.com/Candace. Mais uma vez, é preborn.com/Candace. Também lembrando que o sistema não está quebrado, na verdade, ele é manipulado. E se você está afundado em dívidas, é exatamente assim que eles querem. Os grandes bancos lucram quando você é desesperado. Os credores ganham quando você perde, você não precisa jogar. A PDS Debt ajuda você a retomar o controle.
Eles ajudaram centenas de milhares de pessoas a libertar cartões de crédito, empréstimos, juros altos. O dinheiro seu, o futuro seu. Lute ele. A PDS Debt vai além dos números para entender a sua situação financeira única e vai criar um plano personalizado feito especialmente para você. Não é exigida nenhuma pontuação mínima de crédito para economizar mais, quitar dívidas mais rápido e colocar o dinheiro de volta no seu bolso. A PDS Debt tem classificação A+ pelo Better Business Bureau, milhares de avaliações no Google e classificação no Trustpilot. Por quê? Porque a PDS ajudou centenas de milhares de pessoas a sair das dívidas. Você está a 30 segundos de ficar livre das dívidas. Então faça sua avaliação gratuita e encontre a melhor opção para você agora mesmo em pdsdebt.com/Candace. Mais uma vez é pdsdebt.com/Candace e pdsdebt.com/Candace. Ok, muita coisa acontecendo, pessoal. Realmente parece que estamos em um ponto de inflexão cultural. Acho que todos nós concordamos. Algo está acontecendo, parece que muita coisa está sendo exposta. É por isso que eu realmente acho que este é o momento errado para a Brigitte fazer isso. O mundo está prestando atenção. Está ficando estranho. Há pedófilos demais envolvidos sendo protegidos pelos tribunais e pela imprensa, que mente e nos diz para olharmos para o outro lado, para não olharmos para lá, talvez como uma distração. Nós não gostamos disso. E Epstein, como sabemos, era fã de Paris. Todos os melhores pedófilos são... Aliás, foi isso, vou te perguntar, foi um erro? Nós o depomos. Que você tinha o livro de André Gide, o retrato presidencial oficial de Emmanuel Macron com um pedófilo assumido, pederasta assumido, que André Gide, o autor, era. Foi por acaso? Você não sabia qual livro estava ao fundo? Não sabia qual livro estava no escritório? Aconteceu de ser André Gide, que abusava de crianças muçulmanas na Argélia? É isso que estamos fazendo? Vamos fingir que foi tudo um acidente? Como eu disse, as evidências são esmagadoras. Você estava rindo na nossa cara. Foi como se dissesse, eu me safei de tudo. Esses são todos meus amigos. Vocês não podem fazer nada porque nós chegamos ao Palácio do Eliseu. E agora o mundo está olhando e vocês não gostam, né? Porque é isso que significa. Vocês tiveram poder sem limites por tanto tempo que conseguiram, por exemplo, manipular um aluno, casar com ele, controlar a imprensa e controlar a narrativa. Vocês nem sabem como é ser tratados de forma igual. Vocês acham que você é especial. Você não é especial. Você é único no quão positivamente repugnante você é. Você me enoja. Eu sou alguém que tem filhos. Então eu estou pronto para essa luta? Confie em mim, eu estou pronto para essa luta. Todos os doentes vão ser expostos, certo? Tudo vai ser exposto. Então vamos lá. Vamos chegar à parte em que vamos depor você, pedir documentos, pedir e-mails e pedir conversas. Entre você e Mimi Marchand, para ver como você está realmente lidando com isso nos bastidores. Vamos chegar a esse ponto. Enfim, sobre o caso Epstein, porque como eu disse, todas as melhores pessoas amam Paris. Claro, ele estava em Paris e estava trabalhando com Jean-Luc Brunel, que então, convenientemente se matou quando foi acusado de tráfico humano. Sabemos que esses homens estavam lidando com menores de idade. Muito disso acontece sob o olhar parisiense. Eu me pergunto por que isso acontece. E sobre esse caso, houve uma atualização. Estamos entrando nos arquivos de Jeffrey Epstein. Tudo vai acabar se conectando. E eu acho que, em parte, é por isso que estão vindo atrás de mim. É como se o processo fosse para ser a batalha que eu tenho que enfrentar. Eles querem que eu fique cansado. Eu não estou. Eu estou energizado. Eu fico energizado com a ideia de expor vocês, seus doentinhos. Eu realmente fico... Enfim, um juiz acabou de, surpreendentemente, negar a divulgação das transcrições de Jeffrey Epstein na Flórida. Um juiz federal da Flórida decidiu, na quarta-feira, que iria negar um pedido para tornar públicas as transcrições do grande júri de uma investigação federal sobre Jeffrey Epstein. Agora, lembramos que Trump havia pedido a divulgação do depoimento ao grande júri, e eu disse para vocês, não apostem nisso. E ele estava pedindo isso em resposta à pressão de parlamentares, obviamente pressão nossa, pressão dos apoiadores. Como eu disse, queremos saber quem está no controle. Queremos saber por que essas pessoas ainda têm poder. E não vamos desistir disso. Tipo, a hora é agora, estamos nos portões e precisamos permanecer lá. Enfim, o juiz que tomou essa decisão disse algo bastante sério, bastante curioso. Ela disse que a lei não permite que ela atenda ao pedido do governo e que suas mãos estavam atadas. Não sei bem o que pensar sobre isso. Como eu disse, acredito que isso foi um pouco de marketing, fingindo que iriam pedir por isso.
Fico me perguntando se a insinuação aqui de que as mãos dela estão atadas poderia ser semelhante ao caso de Alexander Acosta, quando ele foi quem fez o acordo de 2007 com Epstein, que basicamente dizia: sim, tanto faz, você abusou de crianças, mas vamos te deixar livre e te deixar comandar o escritório do xerife. Da mesma forma, ele indicou que suas mãos estavam atadas porque lhe disseram que Epstein era um ativo, que Epstein estava acima do seu nível salarial, ou seja, fazia parte do Estado, da CIA. E isso faz sentido no contexto de William Barr, Donald Barr, seu pai, a CIA no início, a OSS, sendo quem puxou Epstein para dentro do sistema. Tudo isso faz sentido. Não sei porquê, mas Pam Bondi não vê nenhuma evidência que ele estava trabalhando para um Estado estrangeiro ou para um Estado, mas conseguimos descobrir uma tonelada de evidências de que ele estava trabalhando para um Estado estrangeiro. E parece que eles estão tentando nos fazer correr em círculos com isso. Eu disse para vocês, não podemos depositar fé no sistema, certo? Não vamos descobrir o que estava acontecendo porque eles decidem ser transparentes. Como eu disse, o motivo de ser um clube muito pequeno no topo é porque há pouquíssimas pessoas sádicas o suficiente para prejudicar crianças. E eles se protegem e estão dispostos a ir muito longe para fazer isso. Por isso vai caber a nós, o povo, nos unirmos com os fatos para fazer essas séries, para continuar criando uma resposta, digamos, frenética. Meus fãs frenéticos. Sim, meus fãs realmente ficam bastante frenéticos quando o assunto é pedofilia, Brigitte. Você está certa. Quando o assunto é aliciamento. Tudo o que aprendemos ao longo da sua série sobre o que as pessoas ao seu redor estavam fazendo, podemos ficar mais do que frenéticos, na verdade. Então, se você acha que jogar isso, tipo, que é algo assustador, nos chamar de frenéticos, eu não quero ser considerado frenético. Quero ser considerado educado. Eu olho para o outro lado quando alguém está cuidando de uma criança. Sai da minha frente. Literalmente, saia da minha frente. Eu não sou de ficar amassando. Você pode esmagar seu marido, mas não me esmague. Ok? Estou realmente farto disto. Estou ficando realmente cansado de Brigitte Macron e dessa besteira aqui, que está voando por toda parte, da França à América, protegendo o que considero um sindicato sádico. Eu disse o que queria dizer. E quero deixar claro também, eu acho que você é um homem. Acho que é mais do que óbvio que você nasceu homem. Você pode querer discutir detalhes sobre, bem, eu sou realmente uma mulher. Eu sinto por dentro, eu sou uma mulher. Uma peruca insultuosa que você está usando. É ridículo. É como se você estivesse rindo da nossa cara, ok? Você pode tentar discutir detalhes sobre como você se sente e como sempre se sentiu como uma mulher. O que estou dizendo é que você nasceu homem e vai morrer homem. Esse é o ponto que estou fazendo. Então nos dê uma amostra. Vou mandar meus médicos coletarem seu sangue, descobrir isso rapidinho. Como você quiser fazer isso. E que tal nos mostrar de novo algumas fotos suas crescendo, sabe? Criando seus filhos. Isso seria ótimo. Por algum motivo, a Tifon, aliás, no Dia dos Pais, a Tifon sendo a filha mais velha dela, que normalmente a defende, mas tem estado estranhamente quieta desde que o escritório dela foi invadido. Eu te conto sobre isso outra hora. A Tifon, no Dia dos Pais, postou fotos dela crescendo com o pai. Por que ninguém simplesmente posta essas fotos da primeira-dama criando os filhos? Por que a Tifon nunca posta fotos quando se trata da pessoa que está sentada no Palácio do Eliseu? Da sua suposta mãe. Não seria uma maneira tão fácil de acabar com os boatos? Você pode postar fotos do seu pai, mas não pode postar fotos da sua mãe. Isso não faz sentido? A conta não está fechando, Brigitte. A matemática não está batendo. Como eu disse, vamos chegar ao fundo disso, certo? É para isso que serve a fase de descoberta. Eu vou fazer muitas perguntas. Provavelmente você está esperando, sabe, isso vai passar, e pelo menos vamos dizer que processamos ela. Vamos dizer que fomos atrás dela. Ela provavelmente vai entrar com um pedido para arquivar o caso. Eu gostaria de chegar à fase de descoberta. Acho que devemos isso ao mundo. Enfim, pessoal, isso é só, aliás, uma notícia de última hora no William Street Journal. Estamos falando, voltando aos pontos que estamos levantando aqui sobre Epstein e o que tem acontecido. O William Street Journal está noticiando que o Departamento de Justiça informou Trump, em maio, que o nome dele está entre muitos que aparecem nos arquivos de Epstein. Agora, isso é interessante porque temos comentado sobre a reviravolta estranha que vem acontecendo. Eles foram muito claros ao comunicar. E estou falando de Cashgate, Pam Bondi, os arquivos, as fotos. Acho que isso foi em fevereiro. E agora é como se fosse a Operação Gaslight. Quem liga para esses arquivos?
E se for verdade que em maio de 2025 eles foram até Trump e disseram: "Você é mencionado nisso, isso pode ser um motivo." E para deixar claro, Trump respondeu dizendo: "Bem, vários nomes, e estou parafraseando aqui, são mencionados nos arquivos, certo? Isso não significa nada. Isso não me acusa de ter feito nada de errado necessariamente. E isso é verdade. Mas isso pode ser um motivo para a mudança de postura. Pode ser que ele simplesmente não queira nem que o nome dele apareça nos arquivos nesse contexto. Então, novamente, essa notícia acabou de sair, então não sabemos muitos detalhes. Mas acho que caberia ao governo pelo menos nos informar que em 2025, quero dizer, em maio, o Departamento de Justiça disse a eles que o nome de Trump foi mencionado. Certo. Porque você está apenas permitindo que as pessoas cheguem a conclusões falsas ao sustentar isso. Perto do seu peito e, em vez disso, jogar o jogo do gaslighting. Todo mundo só precisa de melhores relações públicas, acho que é isso que queremos dizer aqui. As relações públicas estão falhando. São apenas estratégias de gaslighting e mentiras, achando que o público não vai perceber. Talvez isso funcionasse no mundo antigo. Este é o novo mundo e isso não está mais funcionando. Então vamos mudar isso, pessoal. Enfim, vou falar um pouco mais sobre meus patrocinadores e depois ler alguns dos seus comentários. Feliz em ser um livro aberto, assim como serei no tribunal. De justiça. Quero falar sobre a empresa de bem-estar. Carne de porco tem parasitas no mundo. Estudo após estudo já comprovou isso. O CDC afirma que a carne de porco é a principal fonte de infecções por triquinose no mundo. A OMS e o CDC listaram a carne de porco como uma das principais fontes de tênias e toxoplasmose. Pesquisas mostram que a carne de porco possui canais de desintoxicação deficientes, facilitando a sobrevivência e transmissão de parasitas a humanos. Se você come carne de porco ou sushi, viaja, tem animais de estimação ou quer proteger seu intestino e sistema imunológico, esse é mais um motivo para fazer uma limpeza antiparasitária completa de grau médico uma vez por ano. É por isso que a empresa de bem-estar criou a limpeza antiparasitária com ivermectina e mendazil. Essa combinação única e poderosa ajuda a eliminar parasitas indesejados e apoia seu sistema imunológico, digestão e saúde geral. Assim, você pode preencher um rápido formulário de triagem e receber um kit de limpeza de grau médico para 4 usos entregue diretamente na sua porta acessando twc.health/Candace e você pode usar o código Candace para economizar $90. Além disso, você terá frete grátis. Mais uma vez, é twc.health/Candace. Código promocional Candace, hoje mesmo. Também quero lembrar vocês sobre a Pure Talk, porque sei que muitas vezes já ouviram alguém dizer: se não está quebrado, não conserte. Esse é um ótimo conselho para a maioria das coisas, mas não tanto para um celular. Com o tempo, a bateria perde a carga, o processador não acompanha mais e o aparelho já caiu no chão mais vezes do que deveria. Felizmente, graças a Pure Talk, seu celular é algo que você pode trocar sem se sentir culpado. Quando você muda para a Pure Talk este mês, eles vão te dar um Samsung Galaxy A36 de graça com um plano qualificado de $35. R$ 35 por mês, você terá ligações, mensagens e internet, além de um Samsung gratuito com Gorilla Glass, resistente a riscos e bateria dura o dia todo. Tudo isso na rede 5G mais confiável do Zebora. Apoiar empresas como a Pure Talk é positivo. Você ganha ao cortar sua conta de celular pela metade. Eles ganham contratando americanos e ajudando veteranos. Faça a mudança em apenas 10 minutos acessando puretalk.com/Owens para garantir seu telefone grátis hoje mesmo. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens para mudar para a minha operadora de celular, a operadora de celular da América, Pure Talk. O que vocês estão pensando? Porque isso é uma loucura. Isso tudo é uma loucura. Vocês ficam tipo, Candace, talvez você devesse simplesmente se mudar, acordar sendo processada todo dia. Oficial de justiça. Mas eles são sempre tão simpáticos. Eu preciso dizer isso. Eles são homens adoráveis, os oficiais de justiça. Marchand escreve, Candace, eu adoro o seu trabalho. Mas a situação com a elite francesa mais franca está ficando muito perigosa. Vou orar por você e por sua família. Fique segura por aí. Sabe, antes de tudo, se todo mundo tiver essa postura de que quando você começa a perceber o que está acontecendo, você sente medo, então isso ainda permite que esses doentes estejam em posições de poder. E eu realmente acredito que há força nos números. Eu acredito que há força na exposição pública. Acredito que é bom o mundo saber que eles são meus inimigos, certo? Assim, todos nós podemos prestar atenção aqui. Obrigada pelas suas orações. Eu também sou de Cristo e por isso sei que este mundo não é tudo. Mas eu não quero que meus filhos cresçam em um mundo governado por pervertidos da elite.
Tara tem escrito muitas notícias muito interessantes ultimamente. Parece uma operação psicológica para desviar a atenção do caso Epstein. Eu não acho que seja isso. Eu acho que está tudo relacionado, acho mesmo. Acho que tudo está desmoronando. Acho que o mundo tem sido governado de uma certa forma por muito tempo. E por algum motivo, muita coisa está sendo revelada para muitas pessoas diferentes. E é por isso que uso minha plataforma para garantir que, se vierem atrás de mim, vão acabar jogando um jogo de bater em um alvo que nunca para. O que eles odeiam em mim é que sou minucioso. Eu vou pesquisar. Eu vou ler. Eu vou entregar os documentos para as pessoas para que elas saibam que não estamos apenas brincando. Ah, bem, eu tenho um pressentimento e uma suspeita. Talvez isso pudesse ter acontecido. Estamos relatando os fatos e dando a vocês as ferramentas para saber que eles são fatos e dando a vocês, esperançosamente, a coragem de reafirmar esses fatos, de compartilhá-los com outras pessoas, sem se sentirem como se fossem totalmente loucos. Eu certamente não sinto nada quando digo às pessoas que não vacino meus filhos. Tipo, ela é anti-vacina. Certo, Brigitte? Então, E? Próximo. Foi o melhor que vocês conseguiram inventar? Sou anti-vacina? Sim, eu não vacino meus filhos. Culpado das acusações. Me tranque. Bom Dia escreve que Kate lança um olhar cúmplice para William sobre o William de Brigitte. Sim, isso é realmente para ela. É para as elites, as pessoas que recebem o baque do jornal na porta da frente, leem e pensam, ah, é o Financial Times. Bem, portanto, deve ser verdade. Deve ser verdade que Candace Owens disse que as crianças de Cristo, estão tendo seu sangue bebido pelo News. Está no Financial Times. Está aqui no New York Times. Sou muito educada. É para isso que eles estão fazendo isso para pessoas que não assistem a podcasts. E nós simplesmente voltamos a fita e dizemos, espera aí, ela nunca disse isso. Por que você está mentindo? Porque essa geração de pessoas que assistem a podcasts e sabem que estão sendo enganadas só está se comprometendo ainda mais com a verdade, certo? Estamos realmente fincando os pés na areia aqui. O Iri escreve o mundo, ou Iri escreve o mundo está ao seu lado. Deus abençoe você e sua família. Você é a verdadeira definição de coragem. Muito obrigado. Eu agradeço por isso. BCO escreve, eu assisto ao seu programa todos os dias. Sou um ponto há 1 ano e meio já. Brigitte, você é uma mentirosa. Noah, eu me voluntario como tributo para ajudar no tribunal. Tenho alguma experiência, nada vai acontecer com a minha família. Cristo é rei. Adoro que você simplesmente diga, chame o Noah. Como todo mundo conhece Noah. Você não pode ficar aqui fingindo que é meu ouvinte. Não sei a minha vida toda. Sou honesto demais. Eles acham que estão se relacionando bem com meu advogado? Pobre Noé. Como eu disse, o pobre Noé ou muito rico Noé. Não sabemos. Nunca vi a casa dele. Aposto que é muito rico. Cash escreve, rezando o terço da misericórdia divina para você e sua missão. Aprender com você. Cristo é rei. Cristo é rei. Cristo é a verdade. A verdade é rei. Nós falamos a verdade. Dizemos isso sem pedir desculpas e deixamos esses demônios tentarem, talvez eles estejam pensando, ah, bem, os tribunais são corruptos. Acho que Hunter Guide meio que notoriamente insinuou que a família dele controla os tribunais em Delaware. Isso é verdade. Talvez seja nisso que eles estão apostando. Eles apostam na corrupção porque é só isso que conhecem, certo? Eles sabem como pagar pessoas para fazerem o que querem para esconder suas mentiras. Mas como eu disse, isso vai ter o efeito oposto ao desejado. Acho que no futuro, nem vamos mais chamar de efeito Streisand. Vamos passar a chamar de efeito Brigitte, efeito Macron, certo? Você tenta encobrir. Então, cada vez mais pessoas começaram a olhar e perceber que havia algo errado. E como eu disse, você assiste a 2 episódios, assiste a 1 episódio de Becoming Brigitte e fica viciado porque, sabe, isso não é só fumaça. Isto é como um fogo ardente. Ok. E há algo muito errado com esta imagem. S. escreve. Oi, Candace. Sou uma mulher católica casada de 20 anos. E acabei de descobrir que estou grávida. Que conselho você pode nos dar como uma família jovem, conservadora e anti-vacina, vivendo em um mundo que parece ser anti-família? Você é católica, você já sabe. Nós vencemos sendo otimistas. Vencemos através da oração. E vencemos nos dedicando à família. Tipo, sabe, eu estou praticamente grávida o tempo todo há 4 anos. Sabemos que, no final, Cristo vence. Então já sabemos como a história termina, certo? Ele está vencendo. Ele venceu. Ele vencerá novamente. E esse é um lugar perfeito para encerrarmos este episódio. Fórum no site. Assim, para os meus pais abrimos um fórum no estilo Reddit.
Estou dizendo pais, mas é para qualquer pessoa. Agora você pode postar e compartilhar informações. Eu sei que isso era algo que me frustrava muito como mãe, quando eu tentava encontrar, tipo, uma solução orgânica para alguma coisa, tentar uma vitamina em vez de encher o corpo dos meus filhos de toxinas se eles estivessem resfriados. Sabe, eu também sou o que normalmente vem junto quando você é anti-vacina. Eu não sou contra a medicina, mas gostaria de usar essa opção menos. Gosto de enfatizar coisas mais naturais. Abrimos este fórum para compartilhar, porque sei que bloqueariam conteúdo no Reddit. Diriam, todas as crianças devem tomar vacinas. Você não pode nem falar sobre a ideia de seu filho não ser vacinado? Foi muito irritante. Então, queríamos abrir um fórum para que os pais pudessem discutir. Obviamente, é preciso ter cautela. É de pai para pai. Na verdade, não acho que isso seja um grão de sal. Na verdade, acho que isso é como o sal da terra. Ok, eu confio nos pais, nas pessoas que tiveram filhos, nas pessoas que criaram filhos, especialmente nos avós. Pessoas que já tiveram, tipo, 22 netos, muito mais do que confio em pediatras que são incentivados por dinheiro. Enfim, não são apenas conversas que precisam acontecer exclusivamente sobre medicina. Essa foi a minha ideia ao abrir esse fórum, mas é para qualquer coisa que esteja na sua cabeça e que você queira conversar. Vocês podem ir lá. Talvez no futuro a gente vire o novo Reddit, porque todos sabemos que o Reddit está muito, muito controlado hoje em dia. Falando em Ghislaine Maxwell, que já administrou um fórum no Reddit. E então parou de postar nesse fórum do Reddit no dia da sua prisão e nunca mais postou desde então. Se você não sabe do que estou falando, por favor, entre na toca do coelho da Ghislaine Maxwell no Reddit. Também quero lembrar vocês das camisetas Time Man of the Year. Eu só quero que Brigitte adicione um adendo que diga eles esgotaram novamente. Ponto de exclamação. Ah! Ok. Sim. Culpado. Culpado! Podem me prender, pessoal. Vejo você amanhã.